Olá, eu sou a Marie Batiá e esse é um podcast sobre uma história de bom samaritano no Antigo Testamento. No livro de 2 Crônicas, capítulo 28, nós achamos a história do rei Acais. Acais, um rei de Judá, da linhagem de Davi, que começou a reinar com 20 anos. Ele era filho de Jotão. Jotão foi um rei próspero porque, como está narrado no capítulo anterior, ele fez o que era reto perante Yahweh. E Deus se agradou dele e fez com que o reinado dele fosse um reinado próspero. Apesar dele ter tido um bom exemplo como pai, Acais faz o extremo oposto do que fez seu pai. E ele é tão maligno, mas tão maligno, que ele até queimou seus próprios filhos, segundo as abominações do povo pagão, que era absolutamente uma coisa odiosa para Deus, aqueles que sacrificavam os seus próprios filhos. E nessa história é dito que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, porque na Bíblia, na história bíblica, nós vemos que o reino do norte, depois da divisão, após Salomão, o reino é dividido entre o reino do sul, casa de Judá, Benjamim e alguns levitas, e o reino do norte, que são as outras 10 tribos, vai para o norte, capital Samaria, são conhecidos como os samaritanos. E nós vemos nas escrituras que os reis de Israel, eles foram consistentemente malignos, e eles pecaram tanto, com tantas abominações e idolatria, que em Jeremias 3:8 nos é dito que o próprio Deus, Yahweh, divorcia a Israel por causa da sua tamanha infidelidade e loucura, idolatria e esse tipo de coisa. Aqui diz que o Acais era tão maligno que ele era parecido com a malignidade dos reis de Israel. E essa história ela vai se desenrolando, e no versículo 5 nos é dito que o próprio Deus, Yahweh, os entrega na mão dos reis assírios e depois os entrega na mão do rei de Israel daquela época. E o povo de Judá, sob o comando de Acais, é derrotado e devastado. 120 mil homens morrem e 200 mil são levados ao cativeiro para Samaria, vão sendo conduzidos entre mulheres, filhos e filhas, e grande despojo junto com eles. Mas a história no verso 9 diz que Deus intercede, envia ali um profeta seu, cujo nome era Oded. Oded no hebraico quer dizer restaurador. Esse profeta de Iá, ele sai ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: eis que, irando-se Yahweh, o Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até aos céus. Agora, verso 10, cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra Yahweh, vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira de Yahweh está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim. Efraim, nós devemos lembrar que é o filho mais novo de José, mas foi sobre a cabeça dele que Jacó passou a bênção da primogenitura, lá em Gênesis 48. E a bênção da primogenitura é que ele se transformaria numa multidão de povos. E ele digamos assim, o primogênito do ponto de vista espiritual da casa de Israel. Por isso que, fazendo uma breve digressão, na profecia de Ezequiel 37:17, aqueles 2 pedaços de madeira na mão do Messias, que se tornarão um só povo novamente, lá está Judá, que é a casa de Judá, e José ou Efraim, que é o reino do norte, que vai ser unido no Messias, que é a mesma palavra
que Paulo explica em Romanos 11, que Deus tem um povo, que é o Israel de Deus, os ramos naturais, que é a casa de Judá, que permaneceu, e os enxertados, que é Efraim, que se tornou uma multidão de povos ao ser espalhado por todo o mundo. E essas são as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não é propriamente DNA, mas é uma herança espiritual. Então, voltando ao texto aqui, 2 Crônicas 28, verso 12, diz assim: então se levantaram alguns dos homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Geisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Raidlai, contra os que voltavam da batalha, e lhe disseram: não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e à nossa culpa diante de Iahua ainda outros? A nossa culpa já é grande, e o brasume da ira de Iahua está sobre nós. 14. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e o despojo. Vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que, por fracos, não podiam andar, levavam sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Essa é uma belíssima história de samaritanos que obedeceram, ouviram a voz do profeta de Iahua e fizeram o que era reto perante Iahua, sendo então bons samaritanos. Apesar de a casa de Israel ter se tornado uma casa de grande idolatria e rebeldia, aqui nós temos o exemplo de bons samaritanos. E essa história, com certeza, o nosso Messias, ele tinha na mente, ele conhecia quando ele contou a parábola do bom samaritano. No Novo Testamento, a parábola do bom samaritano traz alguns aspectos interessantes. Mas uma das coisas que nós devemos nos dar conta já de início é o que está lá em João 8,48. É o estereótipo que havia sobre os samaritanos, os judeus, porque os samaritanos se misturaram, foram rebeldes. Eles, a maioria não era religiosa, apesar de haver uma parte religiosa. Eles só aceitavam a Torá de Moisés, e na Torá de Moisés não diz onde que seria o sacrifício, porque que seria em Jerusalém, no templo, está nos profetas, e eles rejeitavam os profetas e aceitavam tão somente a Torá de Moisés. Então, isso tudo era o contexto, mas o que os judeus pensavam dos samaritanos na época está expresso com todo a sua força de estereotípica de raiva, de ódio, de desprezo, conforme está expresso em João 8,48, que diz assim, em relação aos religiosos, que estão dizendo para Jesus: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Esse é a carga, o contexto de quem eram os samaritanos para os judeus na época de Jesus. Yeshua, em Lucas 10, 25, conta a parábola do bom samaritano. Ele diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, esse intérprete da lei era um mestre da lei, um especialista na Torá. Ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele disse: mestre, em hebraico seria rabi, que farei para herdar a vida eterna? E é interessante que aqui tem um contraste de duas atitudes. Quando diz se levantou, era uma atitude de respeito para com o rabi,
que alguém se levantasse para falar com ele. E, ao mesmo tempo, pôr à prova ou testar era uma coisa ruim. E aí ele perguntou a Yeshua, que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta totalmente relevante e importante que deve também ocupar a cada um de nós, os leitores e ouvintes dessa parábola. Mas Yeshua respondeu fazendo uma outra pergunta, dizendo assim, o que está escrito na tua Torá, como interpretas? E, de certa forma, ele fez uma prova ali para o próprio mestre da lei. Bom, não conhece a lei? O que diz na lei? E ele respondeu com Shamá, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante, respondeu dentro da Torá um conhecimento que era corrente para os rabinos lá, que toda a lei se resume nesses 2 grandes mandamentos, um para com Deus e um para com o próximo, porque todas os conselhos ou normas da lei, estatutos, juízos, ou estariam relacionados entre amar a Deus ou amar aos homens, horizontalmente. E até podemos pensar nos 10 mandamentos assim. Alguns deles se referem a amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o Shabá. E outros, amar ao próximo como a ti mesmo. Não mentir com falso testemunho, não furtar, não assassinar. Tudo isso é amar ao próximo como a ti mesmo. E não, digamos assim, subtrai nada, mas resume no sentido de que se você não assassina ninguém, você está amando teu próximo. Isso é uma das formas, né? Isso é uma forma de amar ao próximo, embora hajam muitas outras, né? Então, voltando para o texto, Lucas 10, 29, diz assim, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Yeshua, quem é o meu próximo? Porque Yeshua disse para ele, olha, tirou 10, respondeste corretamente, agora age, faz isso e viverás. E Yeshua prosseguiu dizendo, e aí, quem é o meu próximo? Yeshua responde com esta parábola. E ele, para esta parábola, ele usa o estereótipo desse judeu, que os samaritanos eram vistos como os piores dos piores, não tementes a Deus, não religiosos, não tinham os profetas, adoravam no monte errado e não em Jerusalém, enfim. E não era totalmente errado que a maioria dos samaritanos do Reino do Norte tinham se desviado muito da palavra de Deus, mas era um estereótipo também que não, como todo estereótipo, não narra uma verdade integral, né? Porque é claro que existiam samaritanos tementes a Yahua, mas aqui não é nem esse o caso, porque aqui Yeshua está realmente lidando com esse estereótipo para fazer com que haja uma mensagem passada de modo forte, tocante, para que abale realmente as colunas do preconceito que ele tinha. Então ele disse, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, cerca de 40 quilômetros talvez, uma estrada descida muito íngreme, perigosa, cheia de curvas, e aí era tida como perigosa naquela época, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho,
e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Pergunta o mestre Yeshua. Respondeu-lhe um intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Yeshua: vai e procede tu de igual modo. Então Yeshua usou um exemplo aqui de alguém que era desprezado versus 2 pessoas que eram tidas como santas, digamos assim, separadas para o serviço do templo de Deus. O sacerdote era um levita, mas tinha que ser expressamente da família de Arão. Era um tipo de levita que eram os únicos que entravam no templo para ministrar perante Yahweh, no santo lugar e no santo dos santos, uma vez por ano. Os levitas, de modo geral, os outros da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, eles faziam os outros serviços no templo, né? Que era coletar as ofertas, sacrifícios, que eram do lado de fora do templo, né? No pátio, no átrio exterior. Eram porteiros, eram músicos, enfim, mas não eram os sacerdotes, né? Porque para ser sacerdote você tinha que ser da família de Arão. Mas ele estava falando daquele estereótipo também de que nós achávamos, você está falando agora dos mais próximos a Deus, os mais religiosos, os mais santos. E Yeshua mostra que quem fez o certo foi o samaritano e não os religiosos. E de fato, Miqueias 6, a partir do verso 6, ensina o que Deus quer. E esse intérprete da lei, ele não ignorava o mandamento de Deus na Torá, que diz assim: com que me apresentarei a Yahweh e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á Yahweh de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E aí no verso 8 diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, na verdade, de nada adianta conhecer tudo se esses preceitos não forem praticados. E a misericórdia é algo que toda a Torá ensina que nós precisamos praticar.